A paz do Senhor, eu sou o pastor J.C. Silva. Chegamos na última reflexão sobre os evangelhos, a representação de Jesus em 4 dimensões. Hoje conectados no Evangelho de João, que apresenta Jesus como Filho de Deus. Se inscreva se ainda não se inscreveu, acione o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Assista todo o vídeo e ao final deixe seu like, seus comentários e compartilhe os vídeos nas suas redes sociais. Quanto maior o número de visualizações, likes e comentários, mais a plataforma do YouTube entende que o conteúdo é importante e mais os vídeos aparecem nas pesquisas. Conto com suas interações, unidos nós abençoaremos muitas outras pessoas. O versículo do dia está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que é o texto áureo da Bíblia Sagrada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como verdade aplicada, o pastor César Rosa, que é o comentarista das lições desse trimestre, ele afirma que os milagres e discursos de Jesus em João revelam sua natureza divina. O texto de referência está no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 20 a 27, onde Jesus se declara Filho de Deus, deixa evidente que o Pai lhe delegou poderes para realizar milagres, para julgar com justiça. Jesus ainda esclarece que quem lhe honrar e lhe ouvir é o mesmo que está ouvindo e honrando o Pai que o enviou, além de estar também livre da condenação eterna, pois um dia, mesmo que venha a óbito físico, ouvirá a sua voz e ressurgirá para a vida eterna. Conforme os 4 rostos vistos pelo profeta Ezequiel, lá na visão, às margens do rio Quebar, na Babilônia, Mateus apresentou Jesus como rei, representado pelo rosto de leão. Marcos apresentou Jesus como servo, representado pelo rosto de boi. Lucas apresentou Jesus como Filho de Deus, representado aí pelo rosto de homem. E João apresentou Jesus como Filho de Deus, representado pelo rosto de águia, tendo em vista que Jesus ele foi enviado pelo Pai, vindo dos céus, para estar habitando a terra. A proposta do pastor César Rosa, que é o comentarista da lição, é analisar a importância do título de Filho de Deus reivindicada por Jesus tanto no Evangelho de João, quanto também para a comunidade da sua época. Quanto à pergunta por que o título de Filho de Deus, a resposta é óbvia, já que o título de Filho de Deus visa apresentar a majestade de Jesus e a sua inter-relação com o Pai, tendo em vista aí que ele possuía a mesma essência que Deus Pai, integrando assim a mesma natureza divina. Além disso, a expressão Filho de Deus, ela mostra a pré-existência de Jesus. Isto porque, sendo um com o Pai, possuindo a mesma essência divina, Jesus ele é eterno, de eternidade a eternidade, é autoexistente e independente de quem quer que seja para continuar existindo de forma como sempre foi, é e sempre será. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz que Elohim criou os céus e a terra. O termo hebraico Elohim é o termo no plural que revela que a plenitude da Trindade Divina se encontra dentro de um único e verdadeiro Deus. E que Deus Filho, junto com Deus Pai e Deus Espírito Santo, já existia antes da criação do universo, estava presente no ato criacional e foi o responsável por ele. Outro texto que comprova a presença de Jesus na obra criacional é Gênesis capítulo 1, versículo 26, onde a expressão façamos também é uma alusão a Elohim, a plenitude da Trindade Divina no Antigo Testamento. No Novo Testamento, essa triunidade apresentada no termo Elohim, ela foi revelada na expressão nós, como Jesus expressou em João capítulo 14, versículo 23, ao dizer: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos para ele e faremos nele morada. Quando Deus Pai anunciou que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, no caso, subjugaria o poder de Satanás que enganou o ser humano e o destituiu da glória de Deus e da sua comunhão com Deus. Deus apenas apontou a forma como Jesus, o Filho de Deus, pré-existente antes da fundação do mundo, um em essência com o Pai e com o Espírito Santo, como ele seria apresentado ao mundo na plenitude dos tempos. Portanto, como Filho de Deus, Jesus é eterno, de eternidade a eternidade. Sua humanização foi apenas para consolidar o plano de redenção da humanidade e em nada afetou a essência divina na pessoa de Jesus. Jesus apenas se esvaziou de si mesmo, apenas neutralizou de forma temporária seus atributos divinos, sem deixar de ser quem ele era desde a eternidade, o alfa e o ômega, o princípio e o fim.
Me permita um esclarecimento teológico e também hermenêutico quanto ao texto de Lucas capítulo 10, versículo 18. Jesus, após receber os 70 discípulos, retornando da missão que eles foram comissionados para irem de dois em dois, de cidade em cidade, em todos os lugares por onde eles passassem, para evangelizar, curar os enfermos e expulsar os demônios. E Jesus, após ver e ouvir os discípulos impressionados com tudo o que fizeram e na forma como até os demônios se sujeitaram a eles, Jesus diz que viu Satanás como um raio caindo do céu. Dado o contexto de Lucas capítulo 10, versículo 18, não se refere aqui à pré-existência de Jesus e nem comprova que Jesus estava presente quando Satanás foi expulso dos céus. Não que Jesus não estivesse presente lá. Ele estava presente, pois como Deus, Jesus ele sempre esteve, está e estará presente em todos os lugares ao mesmo tempo. A fala de Jesus aqui em Lucas capítulo 10, versículo 18, ela foi para informar aos discípulos sobre a fúria do inimigo enquanto eles cumpriam a missão recebida. E que o inimigo só não os destruiu porque Jesus, como autoridade espiritual sobre a vida deles, sobre a vida dos discípulos, havia delegado autoridade a eles para evangelizar, curar os enfermos e expulsar os demônios. Esclarecimento feito, Jesus, como Deus pré-existente, com a mesma essência de Deus Pai e Deus Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E o termo Filho de Deus expressa a sua origem divina, já que ele não foi gerado de forma humana. Maria, ela apenas emprestou o seu útero para que o Espírito Santo de Deus ele fecundasse seu óvulo de forma sobrenatural, sem que ela tivesse qualquer contato sexual com seu noivo José, conforme o anjo Gabriel esclareceu a Maria. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. João, ele já de início, ele deixou claro de que Jesus ele estava no princípio com Deus Pai. Com base em sua origem, Jesus, por 29 vezes no Evangelho de João, ele justificou a sua estada na terra, o seu ministério, ao fato de Deus Pai tê-lo enviado para cumprir a missão de consolidar o plano de redenção da humanidade. No textuário da Bíblia, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O pastor César Rosa, ele ressalta que Jesus ele não teve origem na necessidade de uma religião. Ele foi enviado por Deus com a missão específica de concretizar o resgate da humanidade. No anúncio do nascimento de Jesus, o anjo Gabriel disse a Maria: "Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai." Na conversa que o anjo Gabriel teve com José, ele disse: "Ele será chamado pelo nome de Emanuel." Emanuel, traduzido, é Deus conosco. João testificou dizendo: "Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus." Simão Pedro, representando todos os discípulos, disse: "Nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus." Até mesmo o centurião romano, responsável pela guarda de Jesus na cruz, ele reconheceu dizendo: "Verdadeiramente este era Filho de Deus." Foi desta forma que Jesus, o Filho de Deus, ele entrou na história da humanidade, mantendo a sua essência divina, mesmo não se utilizando de seus atributos divinos em seu ministério terreno. Somente por meio da fé, a realidade do Verbo divino que se fez carne e habitou entre os seres humanos pode ser compreendida e aceita como Jesus sendo o pão vivo que desceu dos céus para saciar a fome e a sede espiritual da humanidade. Quanto à profundidade teológica dos discursos em João, ela fica evidente nas falas de Jesus que ressaltaram a sua divindade ao ponto de os religiosos da época se sentirem incitados a se opor a ele e também a investigá-lo. Pena que a investigação ela foi no sentido de apenas encontrar falhas para acusá-lo, prendê-lo e matá-lo, e não no sentido de descortinar a verdade dos fatos que envolviam a origem, a vida e o ministério de Jesus. Os opositores de Jesus não queriam descobrir se o que ele dizia era de fato verdade, apenas queriam eliminá-lo, pois os ensinamentos teológicos apresentados por Jesus, de que ele era a revelação especial de Deus à humanidade, eles eram tão profundos que colocavam em xeque a falsa, imoral e corrupta religiosidade vivenciada por eles.
Jesus se manteve resiliente na sua missão, ciente e disposto a cumprir a vontade de Deus Pai de maneira plena. Por 7 vezes, João registrou a frase "Eu sou", pronunciada por Jesus, se referindo a ele mesmo como sendo o enviado especial de Deus, advogando para si a essência divina. Essa frase é a mesma utilizada por Deus ao falar com Moisés e comissioná-lo a libertar os hebreus do cativeiro egípcio. Ao se utilizar da mesma expressão emblemática, Jesus ele reafirma o que ele disse: "Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai." Um dos momentos mais tensos foi quando Jesus afirmou: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou." Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. O pastor César Rosa ele salienta que o fato de Jesus declarar que ele era eterno era o mesmo que declarar que ele era divino. Isso, na concepção dos judeus, era considerado uma blasfêmia, cuja pena capital era o apedrejamento. A humanização de Jesus foi o maior ato de condescendência de Deus na pessoa do Filho de Deus. Mesmo sendo Deus, ele viveu como um ser humano comum, andou entre as pessoas, sentiu na pele as necessidades e as limitações humanas e comprovou ser possível uma pessoa comum como as outras superar e fazer a vontade de Deus. O escritor aos Hebreus diz que Jesus ele exerceu o ofício sacerdotal de forma eterna, intermediando a situação da humanidade diante de Deus e revelando à humanidade a vontade de Deus segundo a ordem de Melquisedeque. Isto porque Jesus ele sempre trabalhou, sempre trabalha e vai continuar trabalhando em prol dos seus servos e suas servas. Seu ofício sacerdotal ele não se limitou ao seu ministério terreno. O ato da crucificação foi apenas um momento no qual Jesus ele se ofereceu a si mesmo para ser sacrificado no lugar da humanidade, a fim de obter perdão da parte de Deus àqueles que acreditam e recebem como válido para si o seu sacrifício voluntário e perfeito. Jesus se declarou igual a Deus Pai, pois de fato e de direito, Jesus como Filho de Deus, ele era o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa. No entanto, no contexto judaico, no qual os judeus eles recitavam por 2 vezes ao dia o Shema judaico de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, declarando: "Ouve Israel, o Senhor o nosso Deus é o único Senhor", a declaração de Jesus, conhecida por todos como o filho do carpinteiro de José, de que ele era filho de Deus, de que ele era igual a Deus Pai, soou como uma grande blasfêmia. Quando, na verdade, Jesus estava simplesmente deixando demonstrado de que ele em nenhum momento agiu ou agia de forma isolada ou independente de Deus Pai. Estava apenas revelando a grandeza de Deus por meio do seu amor à humanidade. Em nenhum momento Jesus estava usurpando a autoridade de Deus Pai ou menorizando ou roubando o foco para si, mas agindo em completa harmonia com Deus Pai. O pastor César Rosa ele afirma que uma das maiores revelações quanto à divindade de Jesus, o Filho de Deus, encontra-se no diálogo entre Jesus e Pedro em Mateus capítulo 16, versículos 16 e 17, que diz: "Simão Pedro, respondendo a Jesus, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus, respondendo a Pedro, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus." A declaração de Pedro de que Jesus era o Cristo confirmou que Jesus era o Mashiach, o ungido de Deus prometido por meio dos profetas no Antigo Testamento. O fato de Jesus orientar aos seus discípulos de que não deveriam repassar essa informação a ninguém foi simplesmente para evitar que houvesse confusão mental ao ponto de as pessoas acreditarem que ele estava realizando milagres, expulsando demônios e que se submeteria à cruz simplesmente por ser filho de Deus e não na condição de um ser humano comum como qualquer outro, como fez substituindo a humanidade na cruz do Calvário. Para realizar milagres, expulsar demônios e suportar a cruz no exercício pleno de sua divindade, Jesus ele não precisava ter se humanizado. Os milagres também ratificam a natureza de Jesus, pois Jesus fez de tudo o que ele podia fazer da sua parte como ser humano para revelar a vontade de Deus Pai à humanidade. Jesus se esforçou ao máximo, ao ponto de se deixar ser plenamente cheio e revestido do Espírito Santo de Deus, se deixar ser totalmente guiado e influenciado por Deus Pai,
que ao ensinar, ao realizar milagres, ao expulsar demônios, ele revelou o grande amor de Deus pelo ser humano de uma forma tão forte que provocou admiração até mesmo entre os seus perseguidores. Os 7 milagres selecionados e registrados por João, eles trazem verdades teológicas profundas, como por exemplo, a transformação da água em vinho, que ocorreu em João capítulo 2, versículo 1 a 12. Esse foi o primeiro milagre realizado por Jesus no seu ministério terreno e o colocou em uma posição de destaque especial, e a partir de lá, os discípulos creram nele de uma forma mais consistente. Esse primeiro milagre revela justamente o objetivo teológico central da missão de Jesus, o Filho de Deus, enviado para salvar a humanidade. E as pessoas precisavam e precisam crer de forma prática e resiliente nessa verdade absoluta a respeito do Filho de Deus. Crer ou não crer no Filho de Deus é a linha tênue entre a salvação e a condenação de uma pessoa. O pastor César Rosa salienta que a prova é que o texto do Evangelho de João conjuga o verbo crer cerca de 100 vezes ao longo do Evangelho. Tendo em vista aí a profundidade dessa verdade teológica, a frase transformar da água para o vinho, ela ficou famosa por representar uma mudança radical para melhor que ocorre em algo ou em alguém. O milagre da transformação da água em vinho representa bem a missão de Jesus, que é transformar o mais vil pecador em uma nova criatura, em filho de Deus, em herdeiro de Deus e co-herdeiro de Jesus Cristo. A seriedade com que Jesus usou os dons sobrenaturais que se manifestaram nele deixa a grande lição de que os dons sobrenaturais só devem ser utilizados para levar as pessoas ao conhecimento de Deus e vir a confessar pela fé a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Usar os dons sobrenaturais para a autopromoção pessoal ou exibicionismo pode ser comparado a um suicídio espiritual. Os milagres operados por Jesus são sinais que reforçam o poder do Evangelho para a transformação e regeneração de todo aquele que nele crê. A transformação, a mudança radical gerada pelo Evangelho de Jesus, além do efeito na vida espiritual, promove cura de doenças físicas, psicossomáticas e espirituais, já que o fato de a pessoa acreditar em Jesus aumenta a sua fé para ela alcançar toda a sorte de bênçãos espirituais e também bênçãos materiais. Outro milagre emblemático registrado no Evangelho de João é a cura de um cego de nascença. De acordo com o pastor César Rosa, Jesus aproveitou esse fato para corrigir o conceito equivocado quanto às origens e às causas das enfermidades em uma pessoa. Havia a crença de que os possíveis pecados cometidos pelos pais, pelos antepassados ou até mesmo pela criança, ainda no período gestacional, ocasionavam doenças físicas na criança. Com base no fato de que as doenças físicas e espirituais têm a sua origem no ato de desobediência de Adão e Eva no princípio e que toda a humanidade está sujeita a elas, Jesus foi enfático em afirmar que nem a criança nem seus pais haviam pecado, no sentido aí de terem cometido algum ato pecaminoso e que esse ato tivesse dado origem à cegueira de nascença que acometeu aquela criança. Esse milagre evidencia a verdade teológica de que o poder sobrenatural de Deus sobre a vida de Jesus ou de qualquer um dos servos e servas do Senhor na terra não está limitado a resolver problemas com causas aparentes. A ação de Deus, ela ultrapassa todos os limites da racionalidade humana, sempre visa a glória de Deus e a promoção de qualidade de vidas física e espiritual de forma sustentável. Jesus, o Filho de Deus, veio justamente para resolver questões complexas, questões impossíveis de serem ajustadas e resolvidas com as habilidades humanas. No caso da cura do cego de nascença, Jesus se utilizou de um método não convencional para resolver o problema. Ele cuspiu no chão, fez lodo, untou os olhos do cego e mandou que ele fosse se lavar no tanque de Siloé. Dentre outras lições que podem ser extraídas nesse ato, estão a lição de que Deus ele não está limitado ou preso aos métodos humanos. Como Filho de Deus, Jesus tem poder sobre a vida e sobre as circunstâncias. As pessoas devem se submeter ao agir de Deus na forma que Ele quiser. Os anônimos têm grande importância na condução dos que precisam ser encaminhados, discipulados, para ver efetivado em sua vida o milagre de Deus. No relato aqui da cura do cego de nascença, não consta o nome de quem levou o cego ao tanque de Siloé. No entanto, eles foram muito importantes para a concretização do milagre na vida desse homem. Deus também impõe situações para testar a humildade e a capacidade de obediência do ser humano.
ao orientá-lo a se lavar no tanque de Siloé, que significa enviado, Jesus ele apontou para o fato de que quem quiser ter seus problemas resolvidos precisa estar disposto a empreender esforços para ir ao enviado de Deus. Como ocorreu com o cego de nascença, que ele não só obedeceu e foi se lavar no tanque de Siloé, como também, posteriormente, ele encontrou o enviado de Deus e o confessou como Senhor de sua vida. O foco do Evangelho de João foi o de revelar a origem divina de Jesus como Filho de Deus enviado para prover salvação à humanidade. O intuito foi comprovar de maneira fática a origem e a missão de Jesus, a fim de gerar confiança total em suas palavras, em suas promessas e em seu sacrifício. Todos quantos receberem o Filho de Deus como Senhor e Salvador de suas vidas, recebem direito de serem de fato e de direito filhos de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. Sem sombra de dúvida, o Evangelho de João contribui muito para comprovar a inerrância das Escrituras e nos motiva a dedicar tempo ao estudo e à prática dos ensinamentos de Jesus. Creia em Jesus, sirva-o de forma fiel e resiliente e sejas livre da condenação eterna. Que Deus em Cristo continue abençoando sua vida. Hoje nós ficamos por aqui. Na semana que vem, vamos adentrar em uma nova série de reflexões bíblicas com uma nova temática. Até o próximo encontro, conectados na lição. Prossiga na paz do Senhor.